Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Os Gideões e hoje vamos conversar a respeito de Israel. Israel é esse país tão pequenininho, situado aqui no mapa, ali às margens do Mediterrâneo, e um país tão importante no mundo inteiro. Essa nação que já aprendeu tanto com o Senhor, já nos ensinou tanto e vai nos ensinar mais uma vez. Você quer ouvir um pouco mais sobre Israel? Pois no programa de hoje temos o pastor Eduardo Gonzaga conosco e ele vai nos ensinar muito a respeito desse país tão lindo, tão amado por Deus, o país de Israel. Então, fique conosco. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos aqui juntos com o pastor Eduardo e nós vamos compartilhar um pouquinho nesse tempo tão gostoso de programa sobre Israel. A palavra de Deus nos orienta a orar pela paz de Israel. Que país cheio de conflitos e que história linda que esse povo tem, que nos ensina sobre o amor, sobre a justiça de Deus, que nos ensina um pouco mais sobre o caráter de Deus, quem Deus é. E hoje nós vamos conversar bastante sobre esse país especial, esse povo especial, separado por Deus desde a chamada de Abraão. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É meu também, sem dúvida, né? Muito bem. E nós vamos conversar a respeito da conferência Israel, o cronômetro de Deus. Me fala um pouquinho a respeito dessa conferência, quando vai ser, aonde vai ser e qual é o objetivo dela. Ok. Vai ser agora no dia 15 de junho, lá na Igreja Batista da Lagoinha, né? No Salão Céu, que é o... Como chama? É o céu, é o Carisma. Céu. Todo mundo fala assim, você vai falar no céu. Eu falei, lá no céu, no Carisma, né? No auditório do Carisma. Essas inscrições são feitas nos Gideões, né? Não sei se vai colocar o telefone do contato, né? Vai sim. Agora aqui. Então você que é Gideão ou ainda não é, você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição para participar desse seminário que vai ser fantástico. Quantos dias? Vai ser no sábado, de 9 a 5. Então nós temos o dia inteiro. A gente dá um café de manhã, de tarde e almoça lá perto mesmo. E, na verdade, Suzy, o que nós estamos fazendo é um chamado de Deus que eu relutei. História longa, não vou falar disso hoje, né? Muito tempo até que Deus me cobrou tudo que Ele me ensinou. Mais de 20 anos pesquisando história dos judeus. Eu dei aula de história 12 anos para ensino fundamental e médio. Escrevi apostila. Estudo política internacional há 20 anos e história geral, né? E principalmente esse entendimento da história de Israel, dos dias de Jesus, da diáspora romana, até no século XX. Por onde Israel andou, né, errante nas nações, até que voltaram para casa em 14 de maio de 1948. Né? Olha só. E pastor, essa conferência é aberta ao público? Qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer mais sobre Israel. Ótimo, boa pergunta. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou estudado não. Nós fizemos uma na Getsemane no dia 4 de maio e tinha lá doutorado em teologia, especialização nos Estados Unidos, participando com a gente, professor de história, pastores e gente leiga que não sabia nada, que saiu de lá vibrando e maravilhado, porque a gente usa 300 lâminas de PowerPoint. Uau. Durante as 7 horas, né? E as pessoas me falaram que não quer ir no banheiro, quer ficar lá ouvindo, porque uma lâmina atrás da outra, com vídeo, foto, com os mapas, você vai andando na história junto com os versículos da Bíblia. Por que eu creio que Deus nos colocou para estar hoje no Brasil ministrando sobre isso? É uma lacuna muito grande no Brasil, não é estudado no meio acadêmico, eu sou formado em teologia, em história, dei aula há 12 anos, como eu estou falando, e não se estuda isso. Dentro da cultura, dentro da historiografia brasileira, não se estuda sobre a história dos judeus, muito menos com viés, com foco bíblico.
É verdade. Então, por exemplo, quando Israel começou a voltar para casa, os judeus começaram a voltar, foram os primeiros estudantes russos, né, com os pogroms. A gente vai contar isso tudo lá, né? Os pogroms. Conta pra gente um pouquinho, deixa a gente com um gostinho de Israel, então. Bom. Eles começaram a voltar para casa em 1881, uma expressão que eu uso. Apesar de que só depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU votou em novembro de 47 e 48, né, o Estado. Mas eles começaram a comprar os terrenos. Foi feito um fundo internacional depois de 1897, com o Theodore Herzl. A gente vai contar essa história direitinho. E em Jeremias falou que eles iam comprar os terrenos de Benjamim, Judá, exatamente o espaço geográfico que foi profetizado há 2.500 anos atrás, fora onde se começou a comprar os terrenos. Que coisa assim. Então, pessoa que não era cristã, que conheceu esse DVD que nós tínhamos feito, não sei se dá para mostrar, quem faz o curso ganha esse DVD. Uau. É um documentário que nós fizemos em 2006, que é a raiz, né, da nossa palestra. Uma pessoa que nem conhecia o Senhor, mas ele começou a ver, ele é um economista, que não tem como você refutar a Bíblia quando você vê a história de Israel. É o centro do mundo, né? E hoje, para nós, é uma alegria muito grande estar podendo promover esse conhecimento, esse entendimento, porque até poucos anos atrás se pensava que Deus tinha abandonado a nação de Israel quando a igreja veio. Né? A gente vai explicar historicamente por que isso aconteceu, né, teologicamente, e como que Deus está resgatando agora, no final dos tempos, esse amor por nós. Nós não queremos nos tornar judeus, não é isso. Eu sou brasileiro, eu sou um gentio brasileiro, né? Um não judeu gentio nesse entendimento, mas Deus está nos mostrando o que Ele está fazendo em Israel, como você falou, né? Desde mostrando no mapa, né? 1/1000 da população mundial, um país tamanho de Sergipe, que tem influenciado tanto o mundo, e é o título do nosso DVD, né? Por que Israel incomoda tanto o mundo? Incomoda pelas bênçãos que eles trouxeram para as pessoas e pela perseguição que eles sofreram. Então, outra coisa que a gente conta, então, desde a diáspora romana, que foi no ano 70 depois de Cristo, né, quase 2000 anos atrás, aonde eles andaram nas nações, na Pérsia, depois se estabeleceram na Europa, né, os sefaraditas, os askenazitas, que é mais na região da França e Alemanha, os sefaraditas mais na Península Ibérica. E o que aconteceu com eles durante a Idade Média, na época do feudalismo, né, do domínio da Igreja Romana medieval, e com a ascensão do mundo árabe no século VIII, né, depois do advento de Maomé, e todo o movimento que aconteceu com eles também na época das Cruzadas, até que chegamos na época da Revolução Francesa, século XVIII, século XIX, importantíssimo para a história de Israel, foi onde se aflorou o sentimento antissemita e, ao mesmo tempo, o sionismo, esse desejo de voltar para casa. É muito gostoso, porque a gente passeia com a linguagem simples na história, mas com foco o tempo todo no amor de Deus por essa nação e nesse poder tremendo de Deus. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente lê com esse olhar, olha como que Deus caminhou com o povo de Israel, né? Olha o que Deus fez com a nação de Israel, e a gente realmente entende, assim, foi Deus que libertou o povo do Egito, foi Deus que os conduziu. Mas, às vezes, nos dias atuais, a gente tem a tendência de pensar assim, não, Deus trabalhou naquela época. E, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar que Deus está movendo hoje. E que existem muitos acontecimentos que não são tão antigos, né, que são tão importantes, né, na história de Deus com a humanidade. Eu achei muito interessante o nome, né, o cronômetro de Deus. É verdade. Sim. Sempre eu escuto dizer, pastor, que a questão da própria volta de Jesus e a história de Israel estão muito interligados. Você vê dessa forma também? Sim, uma boa pergunta isso aí. Muito bem colocado dentro do assunto agora. Na verdade, 28% da Bíblia são profecias. Muitas se cumpriram no Velho Testamento mesmo, né? Muitas se cumpriram com a vinda de Jesus, cabalmente todas elas, né? Muitas se cumpriram no decorrer da história de Israel e na fundação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, e algumas estão se cumprindo e vão se cumprir.
Agora. Então, se a gente pensa em escatologia, que seria um estudo teológico, né, sobre o final dos tempos, as últimas coisas, nós não podemos tirar o olho de Israel. Zacarias 12, por exemplo, capítulo 12 do profeta Zacarias, que foi um profeta que voltou do exílio, né, com o povo de Israel naquele momento da volta de Babilônia, ele fala sobre, no capítulo 12, que todas as nações vão sitiar Jerusalém. Nossa. Que Jerusalém vai ser como uma pedra pesada e que Deus mesmo vai dar a vitória para Jerusalém, né, para Israel, Jerusalém como a capital de Israel, contra todas essas nações. E a gente pensa, todas as nações, inclusive o Brasil, todas as nações vão se voltar contra Israel. Então hoje a gente vê o crescimento da liberalidade moral, vamos dizer assim, no mundo, né? A gente pensa, a humanidade aperfeiçoou tanto na tecnologia, no conhecimento do homem, na sociologia, na psicologia, no conhecimento do ser humano, na antropologia, e a gente olha e fica com medo, entre aspas, eu estou dizendo assim, de ver como a humanidade, como instituição, como gente, tem se afastado dos valores de Deus. Infelizmente. Aí nós podemos pensar que o que vai ser o Armagedon, esse final dos tempos, com Israel, né? Onde Deus está preparando o mundo para o que Ele vai fazer. Porque quando nós falamos em 28% da Bíblia como as profecias, Deus sempre prepara a história. Em Atos 17, né, 24 em diante, quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, ele fala sobre Deus preparou o espaço geográfico para cada nação. E o tempo para cada uma delas, né? Pois é, o Ministério dos Gideões da Oração já foi por várias vezes em caravanas até Israel. E você vai acompanhar conosco um pouquinho uma dessas viagens, a última, que foi feita acho que em 2012. E acompanhe conosco essas imagens e você vai ver um pouquinho sobre o cumprimento de algumas profecias. Por exemplo, o deserto florescendo. Você vai ver conosco essa profecia bíblica se transformando em realidade. Você já pensou algum dia que o deserto poderia florescer? Pois a Bíblia dizia que isso ia acontecer. E nos nossos dias você pode confirmar isso. Confira essas imagens conosco. É algo tremendo como Israel tem trazido para a América do Sul, África, Ásia, regiões onde há deserto, esta tecnologia de se plantar no deserto. Podemos ver o tamanho dos tomates aqui em pleno deserto. Está toda a turma chegando aqui em Calha Beach, a praia do Mar Morto. Vamos entrar e experimentar a água do Mar Morto e ver que realmente não se afunda, pois a salinidade dele é de 33%. É uma experiência fantástica, algo muito maravilhoso. Aí estão eles. Todo mundo vira criança. Todo mundo vira criança. Bem, estamos aqui descendo na região do Rio Jordão, onde muito possivelmente Jesus foi batizado. O lugar onde normalmente se fazem batismos é mais ao norte, na Galileia. E aqui seria a região do deserto, onde João batizava.
Acabamos de chegar aqui ao Yad Hashmoná. Esse lugar é um lugar especial, onde os judeus messiânicos aqui têm um ministério muito lindo, trazendo cursos, o JBI. E aqui nós temos um Museu da Bíblia aberto aos nossos olhos. Um lugar muito especial, uma volta no tempo, uma volta ao passado. Este lugar aqui é onde foi a casa de Obed-Edom, onde a Arca do Senhor repousou por tanto tempo. Estamos descendo agora para a nossa primeira aula. Creio que vai ser tremendo. Aqui nós tivemos uma belíssima aula dentro deste lugar, que é onde se fabricava o azeite. Era a fábrica de azeite. O primeiro lugar onde a azeitona era colocada é neste lugar aqui, onde temos essa pedra tão grande, é o Getsemani, ou o lugar da prensa, onde a azeitona era colocada, seu grão, e ela era esmagada. Aqui ainda não fluía o azeite, apenas a azeitona era esmagada. E depois a azeitona era colocada nesta cesta, feita de fibras de tâmara. Colocadas em várias cestas as azeitonas, então eram trazidas para este maquinário. Aqui nós temos pedras originais desses tempos bíblicos. Nós temos aqui 3 pedras de mais ou menos 350 quilos cada uma. As 3 juntas dão um peso de 1 tonelada. Elas são amarradas nesses troncos, e nós sabemos que quanto maior, quando se dobra o tamanho a distância, né, de onde a força vai ser aplicada, ela é multiplicada. Então, 1 tonelada passam a ser 2 toneladas que vão cair sobre estas cestas que aqui estão, que por onde vai escorrer o azeite. Estas cestas, lembre-se, estão cheias da azeitona esmagada, e quando estas pedras são levantadas através destas cordas, não é? E elas abaixam o peso de 2 toneladas sobre estes cestos. E então o azeite escorre e vai enchendo este lugar, onde o azeite vai ser recolhido e finalmente ele será comercializado. O azeite servia principalmente para a iluminação, era a energia, servia para o alimento, e o primeiro azeite seria usado na unção dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. A linda aula que tivemos nos falou a respeito da importância do Espírito Santo, do seu poder e do seu grande valor para o nosso viver. Aprendemos muito neste lugar a valorizar a bênção que nós temos, o Espírito Santo de Deus. E no Getsemani, estaremos visitando o Getsemani. Nós nos lembramos que foi o lugar onde o Senhor teve de entregar a sua própria vontade. Sua alma, não a minha vontade, Pai, mas a tua, sendo esmagado, para que o Espírito fosse derramado depois da ressurreição do Senhor. Estamos em Nazaré e vamos ao lugar onde eles costumavam fazer apedrejamentos, o Monte da Precipitação.
estamos neste monte onde trouxeram Jesus para precipitá-lo abaixo. Mas a palavra diz que ele passou entre eles e nada lhe aconteceu. Aqui estamos mais uma vez em caminhada, em subida, uns 300 metros até o topo do monte, onde haverá ruínas, mais um parque nacional em Israel. Bem, aqui estamos em um mirante, um lugar privilegiado para contemplar todo o lago da Galileia, o lago de Kinneret, o mar da Galileia. Bem, estamos aqui em Megiddo. Vamos então visitar esse sítio arqueológico dos tempos de Salomão. Bem aqui à frente está o sítio onde foi construído o palácio para o rei. Aí nós temos os níveis arqueológicos. Este primeiro nível, onde tem estas pedras no formato arredondado, seria um altar de Baal no tempo dos cananeus. E aqui então Salomão levantou uma cidade real. E lá à frente nós temos o grande vale de Jezreel, chamado Ha-Megiddo, Armagedon. Vamos agora ver como faziam para armazenar água, porque o sol aqui é bem forte. Aí está a terra sobre o Tel Megiddo. Sabemos que toda essa terra foi se juntando com o passar do tempo. Aqui debaixo há tesouros arqueológicos que mostram a vida naquele tempo, no tempo de Salomão, no tempo dos reis de Israel, aqui em Megiddo. Bem, aqui estamos em Cesareia Marítima. Esta cidade traz muita história de Atos dos Apóstolos. Herodes, na sua sede de poder, manda construir o seu palácio sobre o mar. Aqui nesse lugar estão evidências de que o palácio de Herodes era aqui. Ali temos mosaicos deste palácio. Grandes colunas encontradas aqui, que o terremoto deixou cair por terra. Muitas coisas ficaram caídas com o terremoto, outras foram levantadas e reconstruídas em tempos seguintes. Aqui está Cesareia Marítima, com o seu anfiteatro reconstruído. Aqui nós podemos ver um aqueduto construído nessa época de Herodes, exatamente para trazer a água para a cidade romana de Cesareia. Aí está um aqueduto vencendo o tempo, vencendo terremotos, vencendo as intempéries, as tempestades, rochas, pedras,
cortadas no tamanho exato para que pudesse resistir ao tempo. Ai, que vontade de ir para Israel, não é verdade? Hoje em dia são muitas pessoas, são muitas caravanas que têm saído para esse país tão fascinante para aprender mais, para conhecer mais acerca da palavra de Deus. E realmente Israel é um país lindo de se ver e é um país pelo qual nós devemos orar. Pastor, muitos conflitos em Israel, hein? É verdade. Como é que você vê essa questão desses conflitos ali em Israel e a palavra de Deus nos dias de hoje? Isso já era esperado? Já era esperado, né? Já era profetizado, né? Como a gente estava falando de Zacarias 12, né? Posso falar uma coisa interessante que eu vi esses dias? Pode. Uma reportagem no Gospel Prime falando a respeito de o braço direito, um dos braços direitos do Ayatollah Khamenei, que é o líder religioso do Irã hoje. Ele falou que Israel é um país que pratica alta feitiçaria pela sua cultura milenar, que eles têm tanta feitiçaria que um país tão pequeno, né, hoje que tem 8 milhões de habitantes ali, 6 milhões de judeus na verdade, né, e ao redor de centenas de milhões de árabes, como eles conseguem vencer todas as guerras, né? As guerras de 48, 49, né? A guerra dos 6 dias em 67, Yom Kippur em 73. Então ele falou isso na declaração, que Israel pratica feitiçaria, que essa feitiçaria é tão poderosa que eles têm conseguido parar o poder de Alá no mundo islâmico. Mas eles dizem que Alá um dia vai conseguir vencer, que está profetizado e tal. Nós não queremos, de forma nenhuma, desvalorizar a cultura islâmica ou nos colocar anti-islâmicos, absolutamente. Nós amamos todos. Nosso assunto é o que Deus está fazendo na história. Então, estou dizendo isso da sua pergunta dos conflitos e o que já era esperado. Isso está abalando, essas vitórias sobrenaturais de Israel, está abalando inclusive a cultura árabe, porque eles não conseguem explicar. A explicação espiritual que eles têm conseguido é que Israel faz grande mágica no mundo para conseguir sobreviver e se manter daquele jeito, né? Com essa força toda num país tão pequeno, tendo tantas vitórias. Você estava vitórias. dizendo também da alta tecnologia que hoje Israel tem, né? Do número de cientistas. Compartilha. É verdade. Que nós conversamos aqui no nosso intervalo. As últimas pesquisas que eu estava vendo sobre isso, Israel tem 144 cientistas para cada 10 mil habitantes. Seria cientistas per capita, né? E depois disso, Estados Unidos, que beira os 90, Japão um pouco menos e Alemanha. Quer dizer, hoje a concentração de conhecimento científico de Israel e conhecimento científico em todos os sentidos. Na saúde, nanotecnologia, né? Como eles têm contribuído para o Vale do Silício hoje nos Estados Unidos, e conhecimento bélico, estratégico, militar. Né? Todo o poder que eles têm recebido, a graça de Deus para se conseguir se manter como eles são hoje lá. Né? Essa potência. Quando você olha para Israel, quais as coisas que você vê que estão acontecendo lá que realmente mostram, olha, a volta de Jesus está próxima? Quais alguns sinais assim que você pode identificar? Só a volta deles já é um grande sinal, né? Jesus falou em Lucas 21, 24, que Jerusalém ia ser pisada pelas nações até que se completasse os dias dos gentios, né? Aí eles iam ser restabelecidos de novo. Os conflitos mundiais que a Bíblia tanto falava sobre eles, a gente vai ver alguns no nosso seminário, e a gente já conhece alguns, né, na realidade, né? Também mostram o momento histórico apontando para a volta do Messias, né? E outra coisa em Zacarias 12, respondendo isso, voltando para aquela outra questão, que no final do capítulo 12 de Zacarias diz que quando eles virem o poder de Deus na família de Davi e nas outras tribos de Israel, eles vão olhar para aqueles a quem traspassaram, eles vão conhecer o Salvador. Isso para mim me emociona muito em pensar que Deus
que considera Israel, a gente já viu isso no Velho Testamento tantas vezes, como a menina dos olhos, escrito na palma da mão. Ele está falando de Israel, não de outra nação do mundo, né? Deus os tem preservado na história para que hoje eles pudessem estar lá e ser uma testemunha. Olha a comunicação, tudo é online, tudo é filmado no mundo, e eles vão poder ser um testemunho do que Deus fez na história por eles e reconhecer Jesus como Salvador. Que coisa tremenda. Isso é maravilhoso. Né? Eu vejo que o amor de Deus é tão grande, Ele escolheu o povo de Israel, sim, a princípio, mas quando Jesus veio, a salvação foi aberta, né, para todos. Eu acho que o amor de Deus por toda a humanidade, ele existe desde a criação de Adão, né? Às vezes as pessoas pensam, no Velho Testamento, Deus se dirigia só para os judeus, só eles eram um povo escolhido. Não é bem assim, né, pastor? A gente vê a história lá do Melquisedeque, para quem Abraão entrega os dízimos, que era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Quer dizer, alguém que não era parte do povo, né, que estava começando ali em Abraão, já conhecia a Deus. E a gente vê em vários outros momentos, né, Deus se manifestando às pessoas de uma maneira em geral. Mas Deus precisava de um povo especial através do qual Jesus viria. Jesus, nós cremos, o Filho de Deus, veio à terra como homem, viveu entre nós. E Jesus nasceu entre o povo judeu, descendentes de Davi. E Jesus habitou entre nós. E a palavra de Deus diz, e nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. E ele era o unigênito, o primeiro filho, e depois ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, porque nós um dia pudemos ser adotados por Deus. Que mensagem linda, mensagem de salvação que nós temos, começando ali no meio do povo de Israel. Pastor, terminando, a gente falou sobre o cronômetro de Deus. Realmente a gente está vivendo um períodozinho, né, de uma contagem regressiva, onde Deus vai restaurar a sorte, né, da terra, do mundo. Eu fico pensando na conversa dos discípulos de Emaús que perguntavam, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Né, os discípulos falam assim, nós esperávamos que ele restaurasse, né, a sorte de Israel. E os judeus estavam então esperando, né, que era a nossa sorte de volta, né, um momento em que Israel vai ser uma nação, que respira tranquila e habite tranquila no meio da terra. E ainda não era assim como eles pensavam. Mas eu creio que esse tempo já está chegando, né? Um tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas, em que a vinda de Jesus vai mudar toda a realidade, né, que nós conhecemos atualmente, né, como planeta Terra, como mundo, como nações separadas. Israel foi colocado aí como esse cronômetro de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Do cronômetro mesmo. Suzy, uma coisa que eu estou pensando enquanto você estava falando e veio no meu coração, nós estamos aqui buscando as palavras corretas para alcançar o coração, é que tudo que Deus fez e faz, igual Atos 17, 24 ao 30, é para alcançar o homem perdido, né? Se um dia Deus chamou Abraão lá da terra de Harã, que tinha saído de Ur, estava em Harã quando Deus falou com ele, e começou a nação de Israel, é porque Deus tinha um plano em resgatar o homem. A única razão, não vou dizer a única, mas a principal razão de toda essa história de Israel é para nos levar de volta para Deus. Deus está atrás do homem caído. Nós não queremos ser judeus nem gentios, eu quero estar onde Deus me quer, para a gente poder ser alcançado por Ele. Em Mateus 6, Jesus falou em João 6, Jesus falou por 2 vezes, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer primeiro. Então, Deus tem usado todas as formas da história, das formas lindas que Deus conduz a história, para nos levar a Ele. Então, é cronômetro por isso, porque Israel tem sido o centro do que Deus está fazendo no mundo. Nós temos hoje, no Brasil, 107 a 110 mil judeus, diz no IBGE de 2000,
né? E Israel hoje é 0,5% da população mundial. É um povo pequeno em número, mas que tem uma influência tão grande porque Deus falou que seria assim. Ele escolheu. A coisa mais linda da nossa vida é quando a gente reconhece que o que Deus faz com a nação de Israel conduz e tem conduzido milagrosamente até hoje, é como Ele quer conduzir cada indivíduo. A nossa história de vida é 80, 70 anos. Israel tem 4.000 anos pensando de Abraão para cá. Mas o mesmo Deus que conduz essa nação, que ama essa nação e age nessa nação, é que está atrás das nossas vidas. E você vai conhecer agora um pouquinho mais da vida de um Gideão. Nós escolhemos alguém muito especial para compartilhar o que Deus tem feito na vida dele através da oração. Então, assista conosco esse vídeo. Estou nesse ministério há 4 anos. O chamado foi muita vontade assim que eu senti no meu coração. E foi quando eu vim para mim saber como que era, que eu tinha que fazer para entrar para o ministério, que foi feita uma entrevista e eu já fui ungida Gideão de oração. E a adoração eu estou há poucos meses. Quando eu entrei na torre, foi quando Deus me trouxe no coração. Foi assim uma revelação mesmo, em oração na ONU, né, lá fora. E veio também aquela revelação assim de oração para as pessoas de rua, que eu me senti assim até resgatando essas pessoas. Então eu estou vindo assim, Deus está trazendo revelação para mim sempre com pessoas de rua, com famílias, com pastores. Um dia que eu estava muito triste, mas muito triste mesmo. E quando eu ajoelhei para adorar, eu me senti flutuando. Eu não me senti no chão, eu me senti em cima, flutuando em cima. E eu tenho tido assim, muita alegria com o Deus que eu tenho servido na torre. Ele tem me mostrado grandes coisas nas famílias, na minha casa. Então é os momentos assim que eu estou na torre, é o momento que eu estou no céu. Uma guerreira, um soldado mesmo que eu me vejo nessa guerra lutando e guerreando, e sinto que quando eu abro uma guerra espiritual, eu abro para ouvir o barulho da espada, porque eu escuto o barulho da espada. Minha vida foi transformada depois que eu sou a Gideão, depois que eu estou nesse ministério, sendo uma guerreira do Senhor, um soldado de Cristo. Que lindo, não é? Não te dá vontade de ser um Gideão também? Ah, Deus tem chamado pessoas no mundo inteiro para orar. E esse é o tempo da igreja. O tempo de orar, o tempo de buscar a face do Pai, o tempo de se dedicar, de dar um pouco mais de si em busca de Deus. Muitas pessoas querem as bênçãos sem a busca. O Senhor Deus é aquele que nos incentiva, nos estimula a buscá-lo. E a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que você possa ser uma pessoa assim, que busca o Senhor com todo o seu coração, e você vai aprender muito mais dele. Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e ore conosco. Eu vou pedir ao pastor Eduardo para fazer essa oração, abençoando a sua vida e ministrando ao seu coração a graça, a presença de Deus nesse momento.
O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, que enviou um dia Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz no seu lugar. E Jesus nos deixou o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador, o nosso conselheiro, que está aí com você nesse momento. Escute a voz do Senhor enquanto nós oramos. Ô Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de orar pelas pessoas, Senhor. É um privilégio muito grande ser uma voz que pode alcançar o coração do necessitado, do que está precisando de te ouvir, de experimentar esse amor derramado na cruz do Calvário, ressurreto dentre os mortos e é disponível para transformar as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo, que está participando desse programa hoje, para que ele seja uma bênção nas tuas mãos. Os que não te conhecem, que venham a te conhecer, e os que te conhecem, ou que venham ser usados para que outros possam te conhecer também. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de te amar como o Senhor nos ama, porque é o que o Senhor está nos ensinando a fazer. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada vida, Senhor, que está participando conosco. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e esteja conosco nos próximos programas. O Ministério dos Gideões da Oração tem uma alegria muito grande em ter você participando conosco. Continue ligado na Rede Super e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.